Oi, eu sou a Bárbara, sua professora de português, e nós vamos trabalhar hoje umas questõezinhas, né, de literatura, pra gente dar aquela revisada no material e pra gente ficar ligado como é que são afinal essas questões, né, do Enem ou de outros vestibulares, tá? Nesse a gente vai fazer, a maior parte das questões que a gente vai fazer são do Enem, né? Quando aparecer uma outra, né, um outro tipo de vestibular, vai aparecer ali do ladinho, entre parênteses, pra vocês saberem, né? Mas vamos lá. É bom que a gente vai pegando, né, a partir das questões e revisando as coisas para dar uma clareada, né? Se você tiver alguma dúvida sobre algum dos temas que a gente trabalhar aqui nas questões, eu peço que você dê uma voltada, né, nas aulas específicas desses temas, porque aí qualquer dúvida que a gente não conseguir esclarecer lá, aqui, né, que fique faltando eu tocar, por exemplo, você pode esclarecer lá, porque lá tá completo o material, tudo bem? Bom, vamos lá. A primeira questão do Enem, né? Nós temos aqui um poema chamado A Garrafa, né? Dentro, né? Essa crase aqui, gente, também já trabalhamos crase, se você quiser assistir a nossa aula de crase. Tá querendo dizer do conteúdo da garrafa, tá? Não é a garrafa. Se fosse a garrafa, substantivo garrafa, simplesmente, esse A estaria sendo um A artigo comum, tá? Só que quando a gente coloca esse A, né, craseado do lado de um substantivo, né, bater a porta, a garrafa, a gente tá querendo dizer, né, nesse caso aqui, de dentro da garrafa, do conteúdo dela, o que está a garrafa, né? Vamos lá. Contigo adquiro a astúcia. Vamos repetir, né? Poesia a gente tem que ler direitinho, senão a gente repete. Contigo adquiro a astúcia, de conter e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida pões o dentro fora e o fora dentro. Para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaces, suicida, numa explosão de diamantes. Bom, esse poema do J.P. Paz, tá? É um autor, olha, 92, é um autor contemporâneo. A gente vê no Enem, né, uma certa pegadinha, né, em relação a colocar autores que não são tão conhecidos, tá, gente? Se preparem para achar esses autores que talvez vocês não ouviram falar na escola, que a gente não falou aqui. Isso acontece. Só o que eles fazem nessas questões, né? Eles vão trazer esses autores, mas vão abordar os temas que a gente estuda, normal, né? Lá, de acordo com os estilos, né? Arcadismo, barroco, romantismo e etc. E, né, por aí vai. Mas eles vão fazer isso através de textos de autores que não são tão conhecidos, tá? Acontece muito. Vai ter, lógico, o que a gente chama de cânone, né? Que são os clássicos, aqueles autores que já estão... que já tem muito destaque na literatura. Acontece também, tá? Mas é muito comum o Enem colocar nas provas poemas de autores que não são tão conhecidos, tá? Não se preocupem com isso, porque a questão você consegue direcionar e adequar completamente com o que você aprendeu, né, de forma geral na literatura. Vamos lá. Bom, gente, então pensando num autor, né, que é contemporâneo, o que a gente foi aprendendo sobre a literatura, né, sobre a poesia ao longo do tempo? Como é que se deu essa transformação da poesia desde dos períodos, né, que exaltavam a forma, que exaltavam os padrões clássicos, né, até os dias atuais? A gente vai vendo um abandono da forma, né, da forma clássica da poesia. Por exemplo, esse poema aqui, olha, a gente vê que ele não tem as rimas, né? As rimas não são
aquelas rimas todas esquematizadas, alternadas, né? A, B, C, B, CB, CD, essas coisas. A métrica, se a gente for fazer, não vai ser uma métrica regular, tá? Porque é uma poesia contemporânea, então não tem, né, essa preocupação. A gente sabe que alguns autores decidiram voltar a essas questões, a produzir sonetos e, né, e afins, né, métrica alexandrina e etc. Mas isso não é o mais comum. O mais comum é que a forma tenha sido, né, ao longo dos anos, tenha ido se afrouxando, tá? Considerando isso, né, isso vai ser importante para a gente responder a questão. Então, até mesmo ele fala, olha, até que farta da constante prisão da forma, olha só, isso é importante, né? No final das contas, gente, a gente entende que esse poema aqui é um poema metalinguístico. Ele está falando sobre o fazer literário, no fim das contas, vamos entender, né? Contigo adquiro a astúcia de conter e conter-me, né? Por quê? Porque a poesia, ela tem essa... O poeta, ele precisa aprender a conter, né, as palavras. E aí, ele trabalha isso associado à metáfora da garrafa, né? A poesia, a metáfora da garrafa. É como se tudo aquilo fosse uma mensagem na garrafa. Sabe aquelas mensagens na garrafa que você colocava no mar e aí ia parar, onde parasse a pessoa lia a sua carta? É mais ou menos isso, né? A garrafa, o que está dentro da garrafa? É essa mensagem, essa poesia. Então, olha, contigo adquiro a astúcia de conter, né? A poesia contém, e de conter-me, porque tem um pouco do poeta ali, do eu lírico pelo menos. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Então ele vai sempre, olha, a metáfora do fazer literário com a garrafa, né? O gargalo da garrafa é onde aquela parte fininha ali é estreito, né? Então é como se ele estivesse encaixando as palavras ali dentro, né? Teu estreito gargalo é uma lição de angústia, né? Porque é difícil fazer poesia. Por translúcida pões o dentro fora e o fora dentro. Mais uma vez juntando, tendo em mente a metáfora da garrafa, né? O que está dentro da garrafa é transparente, né? Ela pode ter uma coloração esverdeada, amarelada, azulada, mas é um vidro transparente. Então, o que está dentro também está fora. E aí ele fala, talvez, dele mesmo, se colocar na poesia, da poesia expressar o que está dentro, tá? Para que a forma se cumpra e o espaço ressoe, né? Então, a forma se cumpra. Aí ele fala um pouco da poesia, que não é o tipo de poesia que ele faz, mas para que a forma se cumpra, né? A forma da poesia, a forma da garrafa, né? E o espaço ressoe. Então, tudo que tem aqui tem que ressoar de alguma maneira, né? A poesia é importante que ela tenha, mesmo que ela não tenha métrica, que ela tenha uma certa sonoridade. Até que farta da constante prisão da forma, né? Farta, ela tá cheia. Saltes da mão para o chão e te estilhasse, suicida, numa explosão de diamantes. Então, olha, quando a poesia consegue se desfazer da forma, né? Ela salta das mãos. Vamos dizer assim, ele finalmente acabou de escrever, saltou das mãos, né? Tá pronto. E aí ela se livra da prisão da forma. E cai como? Suicida, mas como? Numa explosão de diamantes. Aqueles pequenos cacos de vidro, né? São diamantes, porque são preciosos. A construção poética tá ali, tá? Então, vamos ter isso em mente. Ok, vamos para a questão. A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se expressa por a. O reconhecimento pelo eu lírico de suas limitações no processo criativo, manifesto na expressão por translúcidas pões. Olha, essa a gente pode até pensar, ele fala que é difícil fazer poesia? Ele fala.
mas não é por translúcidas pões. O trecho que revela isso é esse aqui, ó. Quer ver? Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Então, se essa letra A, alternativa A, tivesse falando isso aqui com aquela frase como exemplo, aí sim, você poderia considerá-la correta. Mas essa frase aqui, ela não transmite a dificuldade do eu lírico no processo criativo, ok? Então, por hora, essa daqui vamos desconsiderar. B. A subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como se em prisão da forma. Gente, é o contrário. Subserviência é o quê? Quando você é subserviente, você serve a alguma coisa, a alguém, né? Ele é subserviente à forma? Pelo contrário, não é, tá? E nem prisão da forma ele até fala. Mas ele fala com uma coisa que ele se livrou, né? Ela estilhaça no chão. Aí que ela vai mostrar os diamantes dela, né? Então, ó, isso daqui vamos desconsiderar a letra B. C. Visão progressivamente pessimista em face da impossibilidade da criação poética, conforme expressa no verso, e te estilhace suicida. Não, gente, esse trecho não se enquadra porque, olha só, ela se estilhaça suicida para fugir da forma. Mas o que ela vira? Uma explosão de diamantes. Então não é pessimista, tá? É só que a poesia conseguiu se livrar da forma, tá? Quando ela cai no chão suicida, ela tá querendo se livrar daquela forma da garrafa ali, daquela coisa fechada em si mesma. C. Tá, então C não é. Ok. D. O processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representados pelos versos numa explosão de diamantes. Essa daqui, gente, pra mim tá ganhando até agora a preferida, mas vamos ler a E, tá? Não caia na besteira no vestibular de achar a questão e não ler a última. Não façam isso. Necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente comparada à garrafa a ser estilhaçada. Não, a prisão não é a poesia ela pode ser livre, a prisão é a forma, então também não. Bom, como eles usam uma frase que não expressa as limitações do eu lírico, né? Vamos desconsiderá-la também. Então, olha, a letra D, processo de contenção, né? A poesia, ela é contida na garrafa, ela amadurece, né? Transformação da palavra representada em quê? De explosão de diamantes, ela deixa de estar contida ali para finalmente virar diamantes, algo precioso. Então, gente, a resposta é letra D, ok? Número 2, também uma questão do Enem. É uma máscara cenufo, mati, né? As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. A máscara remete a... Bom, se a gente está falando de Picasso, a gente está falando de cubismo, vocês lembram? As vanguardas lá que surgiram na Europa pouco antes de chegar aqui, né? Uma das características dessa vanguarda, gente, era fugir do padrão eurocêntrico dos rostos, né? Todos os rostos nas artes europeias, nas artes clássicas, eram representados por aqueles rostinhos, né? Angelicais, que já são super... Tudo quanto é arte que a gente vê é isso, né? Pessoas brancas e tudo mais. E aí, o cubismo, né, e algumas outras vanguardas, eles vão buscar elementos na África, né? Então, essa máscara aqui tem a ver com isso. Pensando no cubismo, vamos responder a questão. Então, olha, a máscara remete a preservação da proporção? Não, gente. A gente sabe que cubismo é uma coisa experimental, né? Ela nem sempre vai ser assimétrica, mas
as formas não vão ser aquelas forminhas, né, proporção, tudo certinho, igual era a arte clássica. Então, olha, aqui a gente já exclui. Idealização do movimento? Também não. Olha, que essa peça ela não tem assim, né, movimento, é uma máscara, né? Então, idealização do movimento também não, tá? Estruturação assimétrica. Essa a gente pode deixar. Vamos deixar ela aqui. Sintetização das formas. Também. Valorização estética? Não, também não é uma questão para o cubismo, né? Para nenhuma das artes, na verdade, das vanguardas artísticas que estavam surgindo. A galera queria uma coisa louca, queria uma coisa diferente do que se fazia. Então, a valorização estética também não é uma questão. Vamos lá. Agora, estruturação assimétrica. Se a gente for olhar essa máscara, ela não é super assimétrica, igual a alguns quadros do Picasso, por exemplo, né? Ela não é. Ela tem uma certa simetria até. Beleza. Sintetização das formas. Bom, uma máscara simples, traz um rosto, né? Um rosto meio animalesco, né? Uma face meio animalesca, com umas orelhinhas, como se fosse um lobo, né? Sei lá, mas tem uns cabelos também. Mas é simples, né? Então, gente, olha, estruturação assimétrica, que não é, a gente fica com sintetização das formas. Porque o que? É uma síntese, é fácil. Nesse caso aqui, tá? Nem sempre o cubismo vai ser fácil. Mas é prático, é simples, né? Então é sintetização, é aquela coisa que não é exagerada, muitas formas, né? Então a gente vai na letra D novamente, olha. Sintetização das formas. Outro poema, né? Casa dos Contos. Esse poema tem uma estruturação sensacional, muito louco. Olha, se a gente for, aqui não deu para colocar ele inteiro, mas essa linha de exa aqui, ó, ela vai até o final aqui, ó, em cada, tá vendo? Muito legal. E em cada conto, te conto, olha só, e ele continua sempre aqui no finalzinho. Em cada conto, te conto, e em cada enquanto, me encanto, e em cada arco, te abarco, e em cada porta, me perco, e em cada lanço, te alcanço, e em cada escada, me escapo, e em cada pedra te prendo, e em cada grade me escravo, e em cada sótão te sonho, e em cada esconso me afonso, e em cada cláudio te canto, e em cada fosso me enforco. Pesado, né? Olha só, 1978, tá? Vamos ler a questão para a gente entender a análise. O contexto histórico e literário do período barroco-árcade fundamenta o poema Casa dos Contos, de 1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela que, gente, Casa dos Contos era um lugar lá de Vila Rica, lá de Ouro Preto, que era a casa do que cobrava os impostos, né? Que era os impostos, e tinha inclusive uma prisão, era uma espécie de prisão lá no sótão, no calabouço, para quem fosse inadimplente com esses pagamentos. Quem não pagasse era preso lá e poderia ser torturado, poderia ser morto, né? Então isso aqui fala o quê? É uma questão muito histórica, né? Tem questões históricas aqui, nem Confidência Mineira, Tiradentes, né? Os heróis nem Confidência. Mas nós temos aqui nomes, olha, do Cláudio Manuel da Costa, que era um poeta. Esse cara aqui, que eu esqueci o nome dele completo, já vamos descobrir, né? São autores, né, desse período. Então, assim, o poema realmente traz muito essa questão arcade-barroca, né? Mais relacionada à questão histórica do que a estética desse período, tá? Então, mais relacionada à questão histórica desse período. Vamos ler as questões, ó. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela que a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação da realidade social.
Não, a gente não pode dizer isso. Eu falei até, né, que ele tem uma... Olha só, esse ezinho, ele vem lá do início, ó, encada. O poema tem uma parte visual, né, linda, é muito legal. Só que isso não sobressai ao fato histórico que ele tá falando, né? Ele tá falando, olha só, né, em cada pedra te prendo, e em cada grade me escravo, e em cada sótão te sonho, e em cada esconso me afonso, e em cada cláudio te canto, e em cada fosso me enforco. Não, né? A gente não pode falar que a forma prevalece aqui, apesar da forma ser muito importante. Então, não é a letra A. B. A reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata em fragmentos fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. Podemos dizer que sim. Vamos lá. Letra C. A palavra esconso, escondido, demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua opção por uma linguagem erudita. Não, né? Isso daqui não dá para dizer. D. O eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de procedimentos estéticos literários. Não. Isso aqui não tem a ver com a estética barroca que eu tô falando para vocês, né? Não tem a ver com a estética, tem a ver com o período histórico, né? Então, olha, esconso, isso daqui a gente também vai tirar. Então, vamos ver a letra E. O eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. Essa aqui tem mais a ver. Vamos reler as outras pra gente... A disposição visual do... Não, essa daqui a gente já excluiu. A disposição visual não prevalece sobre a observação. A reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata em fragmentos fatos e personalidades da Inconfidência Mineira. O eu lírico recria em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de opressão. Gente, porque olha só, quando a gente fala privilegia a memória e resgata, a gente está falando como se fosse uma coisa boa, né, que ele está contando. Tem um tom diferente. As duas questões são bem, as duas alternativas são muito semelhantes, tá? Ó, o eu lírico recria em seu momento histórico uma linguagem de ruptura, um ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. A reflexão do eu lírico privilegia. Isso daqui é que acaba com essa alternativa, tá? Porque isso dá uma ideia de coisa boa, de rememorar o passado. Mas não, olha, ele tá, né, linguagem de ruptura, né? Ele tá recriando o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. Então, a resposta é letra E. Número 4, mais uma do Enem. Cântico 6. Tu tens um medo de acabar. Não vês que acabas todo dia? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que és sempre outro, que és sempre o mesmo? Que morrerás por idades imensas? Até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Cecília Meirelles. Maravilhosa. A poesia de Cecília Meirelles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. Em Cântico 6, o eu lírico exorta seu interlocutor a perceber como inerente à condição humana. Né? Exortar, né? Chama atenção, né? Chama atenção desse interlocutor que somos nós, né? A perceber como inerente, né, à condição humana. Ah, tá. Então, peraí. A perceber como inerente à condição humana. O que é inerente? O que é próprio da condição humana? E essa já é a questão. A perceber como inerente à condição humana o quê? Letra A.
A sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. Letra B. O desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo. Já vamos tirar essa, porque ela não fala de uma maneira ruim disso. C. O questionamento cético sobre o rumo das atitudes humanas. Gente, cético é tudo que é descrente, que se fixa na razão, no que tá aqui, ó. E a gente percebe que não, tá? Olha só. Tens um medo de acabar, não vês que acabas todo dia, né? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que é sempre outro, que é sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, então serás eterno. Isso não tem a ver com cético, né? Tem a ver com uma coisa até espiritual. A gente sabe, Cecília Meirelles, né? Ela é modernista, mas ela é neossimbolista, tá? Se vocês assistirem a aula modernismo, né, e simbolismo, vocês vão ter essa noção melhor sobre essa particularidade da Cecília Meirelles, que trouxe, né, de novo, lá no modernismo, algumas características simbolistas. Então, olha, essa daqui também não rola. D. A vontade inconsciente de perpetuar-se em um estado adolescente. Também não. Ela fala sobre envelhecer. Ela fala sobre morrer. Então não é Peter Pan, não é síndrome de Peter Pan aqui não, gente. Não é ficar a vida inteira adolescente, tá curtindo a vida, não. Ela quer que nós, interlocutores dela, tenhamos consciência dessa coisa. A gente não precisa ter medo de morrer, porque todo dia a gente morre, a gente nasce, né? Isso é inerente à condição humana. Então, não. É um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas. Vamos de novo. Um receio ancestral, né, que vem lá dos nossos antepassados, de confrontar a imprevisibilidade das coisas. Até pode existir esse medo na gente, eu acho que existe. Só que aqui ela fala o contrário, ela fala que as coisas já são previsíveis, né? Olha, não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia? Então não tem imprevisibilidade, que palavra difícil. Não tem imprevisibilidade, gente. É previsível, você já sabe o que ela está te contando. Então, olha, a nossa alternativa é a letra A, né? Ela quer o quê? Que a gente entenda que é inerente à nossa condição a sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. Nós podemos ascender, nós podemos morrer todo dia, né? Na sublimação. A gente pode morrer pelo amor, pela dúvida, pela tristeza, tá? Pelo desejo. Então, é isso, a capacidade de sentir essas coisas que faz a gente sublimar, a gente se elevar, a gente poder morrer e nascer de novo todo dia. Bonito, né? Me emocionei. Número 5, tá? Essa daqui já é da Cefete, Paraná. E sobre mim, silenciosa e triste, a Via Láctea se desenrola como um jarro de lágrimas ardentes. Sobre o fragmento poético, não é correto afirmar. Letra A. A cena descrita de modo objetivo, sem interferência da subjetividade do eu poético. E sobre mim, silenciosa e triste, a Via Láctea se desenrola como um jarro de lágrimas ardentes. Gente, se você falar que isso não é subjetivo, eu não sei mais o que é subjetivo, né? A gente tem metáfora, a gente tem uma imagem da Via Láctea se desenrolar. Olha só, você tá lá, né? Sobre mim, silenciosa e triste. Ele tá triste, então ele vê a Via Láctea. Olha só, imagina. A Via Láctea vindo pra cima dele, né? Como um jarro de lágrimas ardentes. Caraca, bonito pra caramba. Então, gente, essa daqui eu já diria de cara, porque é errada, né? Então, olha, vamos deixar ela marcadinha. B. A opção pelos sintagmas desenrola e jarro de lágrimas ardentes visa presentificar o movimento dos astros. É uma coisa que tá acontecendo, né? Por colocar o verbo no presente, ó.
desenrola, né? Tá acontecendo o tempo todo. Porque a Via Láctea é isso, né? São explosões acontecendo o tempo todo nas galáxias, né? As estrelas estão surgindo, estrelas novas, estrelas que a gente não via estão aparecendo. Então é uma coisa que tá, ó, todo um processo muito louco, né? Visa presentificar o movimento dos astros, sim. A visão de mundo melancólica do emissor, né? Que é o cara que escreveu, da mensagem se projeta sobre o objeto poetizado? Sim, a Via Láctea, né? Ele projeta essa melancolia. A Via Láctea, de repente, virou um jarro de lágrimas ardentes, então tá certo. A Via Láctea sofre um processo de personificação? Claro, porque se a gente fala, se a Via Láctea se desenrola, quem pode desenrolar alguma coisa é né, praticar uma ação, é um humano, um ser inanimado, uma galáxia, né? Ela não pode desenrolar, então tem uma personificação. Correto. Há o predomínio da linguagem figurada e descritiva. A gente acabou de falar metáfora, né? Figuras, imagens, né? Muito louca essa imagem. Eu tô aqui, tá pensando até agora. Uma lágrima, um jarro de lágrimas ardentes. Então, olha, gente, é a letra A mesmo que é incorreta. 6, a nossa última questão de hoje, é da UERGS. Sobre o primeiro momento do modernismo no Brasil, é correto afirmar? Correto. Letra A. O caráter regionalista, né? O primeiro momento, gente, tá? Geração de 30. G30. O caráter regionalista dos romances desse período deve-se à reprodução fiel do linguajar típico de cada região. Não, gente. Regionalismo a gente vai ver mais da segunda geração em diante, tá? A gente vê, na segunda geração, a gente vê Euclides da Cunha, na terceira, Guimarães Rosa. Então, no primeiro momento, essa daqui tá errada, tá? B. As ideias da Semana da Arte Moderna foram assimiladas de imediato e receberam a adesão popular da população e da crítica. Por favor, né? Os caras só faltaram receber ovo podre na cabeça quando eles foram lá profanar a arte. Então, também não. Foram muito mal recebidos. C. Os assuntos relacionados à Europa foram tema central deste período literário, demonstrando repúdio ao nacionalismo. Ih, vou nem terminar de ler. Repúdio ao nacionalismo é a coisa mais absurda que você pode dizer sobre a primeira fase modernista. Então, não. Eles queriam exaltar o que era nosso, né? Criar algo tipicamente brasileiro. Letra D. A presença de Villa-Lobos numa apresentação da Semana de Arte Moderna demonstra a importância da cultura europeia para os brasileiros na época. Oxi, Villa-Lobos é brasileiro, brasileiríssimo. E ele foi considerado um louco como todos os outros. Ele estava subvertendo, né, as escalas musicais clássicas que eram tocadas até então. Ele criou uma coisa diferentaça, né, diferentão. Então, Villa-Lobos, não. A expressão das emoções, a realidade do país e os aspectos do dia a dia foram os temas preferenciais dos autores deste momento literário, bem como o rompimento com as fórmulas do passado. Yes! Vencedora! Sim! Nossa campeã tá aqui. Bom, é isso, gente. A gente fica por aqui.